Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para comentar sobre os principais assuntos da semana no país. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição no nosso canal, o seu comentário que também é muito importante. Acabamos de bater 11 mil inscritos, muito feliz em saber que a cada dia o canal do Instituto Brasil Israel está crescendo cada vez mais e nada disso seria possível sem a ajuda de vocês. E Dani, mais uma semana de muita tensão, muita aflição em Israel, desde o começo da guerra, né, vem, enfim, tensionando aí, se acirrando questões com outros grupos e com outros países, né, para além do Hamas. A gente tem também visto aí ataques no norte, com o Hezbollah, que é um proxy do Irã. E falando especificamente no Irã, a gente, essa semana, tem uma situação, né, que os israelenses estão em compasso de espera, temendo a reação violenta do Irã contra Israel, tanto dentro de Israel como em embaixadas ao redor do mundo, né, em outros lugares, embaixadas israelenses, depois que um líder da Guarda Revolucionária Iraniana foi morto num ataque aéreo em Damasco, na Síria, na quarta-feira. Há um grande medo e tensão nas ruas em virtude desse ataque, com gente até mesmo estocando comida e água para o caso de uma guerra contra o Irã, né? A gente vem falando aqui que o exército de Israel consegue deter os mísseis do Hamas com domo de ferro, mas quando a gente fala de Irã, a situação fica um pouco mais tensa, né, Dani? Essa semana, João, é aquela semana que a gente fala nada é tão ruim que não pode piorar, né? Essa semana é justamente a semana que completa, hoje é dia 5, né? Então, a gente, em 2 dias, dia 7 de abril, são exatamente 6 meses, né? Desde o começo dessa guerra, desde o ataque terrorista de 7 de outubro. E não só ninguém esperava que demoraria 6 meses, que a gente estaria aqui em 6 meses falando da guerra, como ninguém esperava que talvez piore a situação de Israel, a situação, enfim, regional, né? E é um momento muito delicado que eu vou comentar aqui, vou falar coisas que eu não tenho todas as informações e não sei, e como todos estou aqui no compasso de espera também, sem saber o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. E é uma semana muito triste, que muitas coisas me deixaram muito triste, e eu queria que, sei lá, quem está assistindo aí do Brasil entendesse a situação emocional dos israelenses nesse momento, não só com centenas de soldados mortos e milhares de soldados feridos, pessoas civis sofrendo e pessoas sem saber o que fazer da vida, sensação e temor pela própria existência do Estado de Israel, um momento de muita... Não sei, às vezes eu fico pensando que talvez só agora eu consiga entender como é que era a vida na França, né, quando os alemães invadiram, sei lá, uma sensação de que você não sabe se o teu país vai existir depois, entendeu? Apesar de que eu acho que nunca no mundo se pediu o fim da França, tem gente no mundo e no Brasil também que pede o fim de Israel, acha que se Israel acabar, o mundo fica em paz, né? Porque Israel é o mal, né? Então Israel tem que acabar e se Israel acabar, fica todo mundo feliz, né? É o velho antissemitismo de que os judeus são a origem de todo o mal, né? E as pessoas não entendem que elas estão reproduzindo esse antissemitismo quando elas dizem que o país, o próprio Israel não deve existir, não deveria ter existido. Ninguém nunca falou isso de nenhum outro país. Quer dizer, é uma coisa muito... E os israelenses sentem muito isso. Sentem muito também o isolamento mundial por causa da guerra. Sentem muito que esse isolamento é injusto, apesar de tudo que está acontecendo. E quanto mais eles sentem que é injusto esse isolamento, mais eles se isolam também do resto do mundo e pensam que só eles têm que lutar sozinhos contra as coisas que acontecem de mal e contra as pessoas que querem, né, o fim, né, do país.
Então, fica aí cada vez mais essa dissonância que a gente tem falado bastante entre o que acontece em Israel e fora do mundo. E essa semana foi uma das semanas, assim como a de 7 de outubro, em que as tensões estão super altas, as pessoas não sabem o que vai acontecer no futuro, fisicamente mesmo, do Estado. Tá? Então, tudo começou na quarta-feira, com um ataque em Damasco contra um anexo, na verdade, da embaixada iraniana, do lado de algumas outras embaixadas, e um ataque aéreo. Eu quero que você coloque a foto aí do que tiraram logo depois do ataque. Dá para ver que é um ataque cirúrgico, que tinha outras 2 embaixadas do lado que não sofreram nada, né? Então foi só um anexo de um prédio, e nesse lugar tinham 7 pessoas, sendo que um era um líder muito, muito importante, o líder na Síria e no Damasco, na Síria e no Líbano, da Guarda Revolucionária Iraniana, que é o braço armado, né, do regime iraniano, dos ayatollahs iranianos, que tem como objetivo aberto a destruição de Israel. E esse cara, ele é o cara que comandava todos os comboios de armas que vinham do Irã em direção ao Hezbollah para atacar Israel, né? Ou tentava se colocar bases iranianas na Síria, né? Cada vez mais, desde que os russos se retiraram da Síria em 2022 por causa da invasão na Ucrânia, a Síria está cada vez virando mais na terra de ninguém. O presidente Bashar Assad está só interessado com a sua própria sobrevivência e deixa os iranianos entrarem lá e fazendo o que eles quiserem. E o que significa fazer o que quiser? É montar bases para manufatura de armas ou mísseis, esse tipo de coisa, com o objetivo de atacar Israel em algum momento da vida. Tá? Não só usando o seu proxy, que é o Hezbollah, que fica no sul do Líbano, como eles mesmos, os próprios iranianos, a partir da Síria. Quer dizer, se alguns anos atrás Israel se preocupava com o Hezbollah no sul do Líbano, agora tem que se preocupar com o Hezbollah e com os próprios iranianos na Síria. É na fronteira, não é longe, tá? Então, esse cara era o cara responsável e ele tinha acabado de chegar em Damasco e a inteligência israelense descobriu onde ele estava e atacou o lugar onde ele estava com seus comandados lá, matou essas 7 pessoas. E isso aí levou a uma reação talvez um pouco maior do que normalmente haveria do Irã, porque o Irã fica naquela de o Irã sempre engole algumas ações militares que Israel faz na Síria e no Líbano, especialmente na Síria contra iranianos, porque o Irã fica muito naquilo, não quer se envolver nesse momento. Tá? O Irã está esperando desenvolver armas nucleares para talvez chegar o dia de realmente fazer o que eles prometem a cada discurso ao seu povo, que é destruir Israel. Tá? Então, neste momento, até agora, né, eles estavam que eles iam atacar Israel, por enquanto, através de seus proxies, né, Hamas, Hezbollah, os Houthis no Iêmen, mas não vão se envolver o Irã mesmo, tá? Não vai se envolver com Israel, porque sabe que no momento em que atacar Israel com um míssil de longo alcance, alguma coisa assim, os Estados Unidos atacam o Irã e começa uma guerra mesmo. Tá? Agora, talvez os iranianos estejam vendo os problemas que estão tendo entre Israel e os Estados Unidos, o Biden brigando com o Netanyahu brigando com o Biden, e talvez os iranianos tenham pensado, chegou um momento, a gente de repente vai atacar Israel e os americanos não vão se intrometer, porque o mundo todo não vai se intrometer, porque o mundo todo odeia Israel. Então, se a gente atacar Israel, vai todo mundo falar, oba, atacaram Israel, merece. Talvez seja esse o cálculo dos iranianos nesse momento, e por isso que os israelenses estão tão preocupados. Porque se eles achavam que existia uma deterrence, né? Uma coisa de que os iranianos não vão atacar diretamente Israel por medo de que eles sejam atacados por uma coalizão ocidental, né? Talvez os iranianos agora estejam vendo Israel de uma maneira tão vulnerável e tão isolada do mundo que eles tenham talvez chegado à conclusão que esse é o momento de atacar Israel, mesmo sem a bomba atômica. Tá?
É isso que os israelenses estão com medo. Estão com medo de que o Irã não use, nesse momento, não use seus proxies para atacar Israel normalmente com mísselzinho do Hamas ou mísseis grandes da Hezbollah. Israel também tem muito medo do Hezbollah. Hezbollah não tem os foguetes pequenininhos do Hamas que o domo de ferro intercepta. Tá? O Hamas tem mísseis teleguiados grandes, de longo alcance, que podem chegar até Eilat. Tá? Então, o Hamas já é ruim. Mas se o Irã, de repente, tentar atacar Israel com mísseis intercontinentais, quer dizer, é tudo meio na Ásia, mas mísseis de longo alcance, que demorariam algumas horas para chegar a Israel, mas chegariam a Israel, aí é um outro nível. Tá? A gente está falando de um outro nível de conflito regional e as pessoas estão em pânico. Em pânico aqui. E de um país que tem denúncias, acusações de enriquecimento de urânio, né, Dani? Pode ter arma nuclear, exatamente. A gente não sabe, né? Exatamente. A gente não sabe se vai ter uma ogiva desses mísseis. Tá? Quer dizer, então, é um temor muito grande que os israelenses têm e que já piora, já está 6 meses com o temor do Hezbollah e o Hamas, não sei o quê. Agora tem medo que o próprio Irã se intrometa mesmo, entendeu? E aí o que acontece é que muitos israelenses entraram numa noia, numa paranoia de vou estocar comida e vou fazer alguma coisa. Por quê? Teve duas coisas que aconteceram. Aí eu vou pedir para você botar a imagem do GPS, do Waze de ontem. Eu sofri isso, Eu vi isso, eu experimentei isso. Eu estava em Tel Aviv, indo para o meu escritório lá. De repente, o Waze estava pertinho do escritório, eu sei o caminho, né? Eu uso o Waze mesmo só para ver horário de chegada e tal. De repente, meu Waze ficou assim. Essa foto não é do meu telefone, mas ficou exatamente assim, eu lembro. E eu fiquei, o que está acontecendo? Mas como de vez em quando o Waze sai, né? O GPS sai, não sei o quê, eu não dei muita bola. Só dei bola quando cheguei no escritório e eu vi que era uma coisa que tinha acontecido com todo mundo e que não era uma coisa normal. O GPS, né, que faz com que o Waze funcione, não só tinha saído do ar, mas tinha colocado os israelenses como se estivessem em Beirute. Dá para ver Beirute em cima, escrito aqui, né? Quer dizer, é como se os israelenses estivessem em Beirute. Então, algum hacker, alguma coisa aconteceu que não só tirou o GPS do prumo, como colocou os israelenses, quem estava com o GPS funcionando em Israel, como se estivesse em Beirute. Depois a gente ficou sabendo que talvez não tenha sido exatamente eles, pode ter sido o próprio exército israelense, ou foram 2. Eu não sei, até agora eu não entendi muito bem o que aconteceu com o GPS, mas isso levou muita gente a já ficar meio... Caramba, já o cara lá, 2 dias atrás, morreu, Israel não admitiu, que foi... Né, Israel fica quieto nesses momentos, não admite nem nega, mas o Irã, obviamente, imediatamente acusou Israel, e aconteceu já esse negócio de que, de repente, hackers estão atuando aí. E a terceira coisa que, na verdade, fez as pessoas ficarem mais em pânico foi um cara, Avraham Haliva, que é um chefe militar muito importante, estava dando uma entrevista, falando do negócio do GPS também, falando de várias coisas da guerra. E aí ele falou o seguinte, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Ele falou... ele é o chefe da inteligência militar, da inteligência, tá? E ele fala o seguinte: eu já disse mais uma vez que não é certo dizer que o pior já passou. Teremos dias complexos pela frente. Já estava todo mundo com o cabelo em pé. O ex sai do coisa. Engraçado que no Brasil as pessoas não sabem, não escutam todos os discursos que líderes árabes muçulmanos fazem contra Israel todo dia. E aí eles não conseguem entender por que Israel ataca como ataca. Peraí, não estava acontecendo nada. É porque os israelenses estão velhos de guerra. Todos os dias tem algum líder árabe muçulmano que fala: vamos destruir, atacar Israel, vamos acabar com Israel, vamos matar todo mundo. Você imagina você ser um povo que você todo dia liga a televisão e tem alguém falando: vou matar você, vou matar seu povo, vou mandar uma bomba, vou aniquilar todo mundo. Os israelenses já são tensos com isso, porque todos os dias eles escutam. E dia 7 de outubro provou que não é teoria. Não é teoria. Pode acontecer na prática. Então, esses discursos que esses caras fazem, dizendo que vão aniquilar Israel, não é só falou e né, verve. Pode acontecer. Então, os israelenses agora estão mais ainda nervosos com qualquer discurso de aniquilação de Israel. Tá?
E esse cara, o Aaron Haliva, então fala que teremos dias complexos pela frente. As pessoas meio que juntaram os pontos aí de que vai ter um ataque iraniano e a inteligência do exército meio que já está sabendo que talvez haja um ataque iraniano e existe uma probabilidade grande de ter um ataque iraniano. E aí, o que aconteceu? As pessoas foram, aliás, como aconteceu também na primeira semana do 7 de outubro, queria que você botasse aí, então, as pessoas, acho que é uma reportagem do Canal 12, mostrando as pessoas indo comprar água, comprar comida, comprar baterias, né? Isso aí é um cara que em Rishon LeZion, olha só, ele está se organizando na casa dele com bateria, com como é que é? Negócio assim, que coisa solar, painel solar, que se acabar toda se acabar a luz, e ele está com bateria na casa, e ele está mostrando, e ele diz que as pessoas riam dele antigamente, algum tempo atrás, e as pessoas agora estão ligando para ele perguntando onde que eu posso comprar essa bateria? Tá? Então, se as pessoas riam dele antes, agora riem menos, e aí ele está dando uma entrevista falando que exatamente os amigos dele estão mandando WhatsApp para ele, perguntando onde que eles podem comprar, e as pessoas estão comprando água, né? Água mineral, para levar para dentro do bunker, dentro do abrigo, se acontecer alguma coisa, comida enlatada, né? Que, enfim, que dê para ficar alguns dias, sei lá, dentro de um bunker, papel higiênico e, sei lá, coisas assim que as pessoas compram. Isso aqui os bancos também estão comprando geradores e estão colocando mais dinheiro em caixa eletrônico, porque tem um medo aí das pessoas quererem tirar dinheiro vivo, porque se sair tudo no ar, não tiver eletricidade, não sai cartão de crédito, não funciona. Então, as pessoas estão querendo tirar dinheiro. E esse aí é o porta-voz do Exército, Daniel Hagari, falando... por favor, não, nessa parte ele não falou isso, mas ele falou depois, por favor, não façam nada disso, está tudo certo, não termina, tudo certo. Não há mudança nas instruções do Exército, não é para sair comprando água mais do que um dia normal, entendeu? Quer dizer, não há uma mudança nas instruções do governo sobre como agir nesse momento. Tá? Isso acalmou um pouco, teve um pouco menos de fila nos supermercados, mas eu estava no meu escritório, tem algumas pessoas no escritório que estavam em pânico. Vou comprar um gerador, vou comprar um radinho de pilha, vou comprar não sei o quê. Sério, as pessoas em pânico. Eu conheço gente que saiu de Israel, pegou o avião e foi embora. Assim como aconteceu também em 7 de outubro. Parece um déjà vu de 6 meses atrás, que as pessoas não sabem o que vai acontecer, estão nervosas, e algumas estão fugindo, estão deixando o país. Não sei o quanto. Eu não vejo assim tanto como no 7 de outubro, por enquanto. Eu não vejo um pânico tão generalizado. 7 de outubro foi mais. Mas eu vejo que tem muita gente que voltou. Porque é aquela coisa, né? As pessoas falam, não, porque aconteceu há 6 meses atrás. Para os israelenses, todo dia 7 de outubro. A gente tem falado isso. Os israelenses não estão nem no pós-trauma. Os israelenses estão no trauma. Não está no pós ainda. Tá? Então, em Gaza, né, Dani? As famílias ainda estão desesperadas. Né? Tem 134 pessoas ainda em Gaza sendo violadas e torturadas todo dia. Tá? Então, quer dizer, eu vejo as pessoas desbaratadas, assim, entendeu? Barata tontas, que eu quero dizer, como eu falei, desbaratada é isso. As pessoas estão barata tonta, elas não sabem o que fazer, não sabem o que pode acontecer, e o fato desse cara da inteligência dizer que os dias piores estão para vir, só piorou, e desde então o Exército fica tentando, não, calma, ele não quis dizer isso, bababá. Eu acho que também tem muito do Exército querer agora meio que falar, não, vai acontecer alguma coisa, não sei o quê, porque como eles foram pegos de calças curtas no dia 7 de outubro, eles agora querem meio que reagir às coisas que ainda não aconteceram, para dizer, olha, a gente falou. Porque no 7 de outubro eles não falaram, ninguém falou nada. Foi de surpresa. Então, eu sinto que o Exército está um pouco meio tentando demonstrar algum tipo de inteligência, e inteligência no sentido de dados, de informações e tal. Mas isso que acontece é que leva a pânico na população. E qual é o meio termo disso? Você não falar nada, todo mundo ficar em pânico, não ficar em pânico e aí ser surpresa, ou você fala para a população, olha, se prepare que pode acontecer alguma coisa, e as pessoas entram em pânico, entendeu?
Então, é muito complicado, não digo que é fácil lidar com essa situação, mas é só tentando passar para vocês a tensão que está nesse momento aqui em Israel. Quem está no Brasil fica criticando Israel, ou fica achando que está entendendo o que está acontecendo, não tem a menor ideia de como você está dentro de Israel nesse momento. Menor ideia. É um sentimento de não ter ideia do que vai acontecer amanhã mesmo, de não saber o dia do amanhã. Me lembra um pouco o que aconteceu na Ucrânia nos primeiros dias da guerra, que os ucranianos foram para estações do metrô para evitar ataques da Rússia. Me lembra um pouco esse pânico, entendeu? Eu, inclusive, acho que se acontecer alguma coisa, tiver algum ataque, acho que as pessoas vão para o metrô aqui, entendeu? Para o trem, sei lá, para tentar embaixo da terra, de alguma maneira. Enfim. É uma semana difícil, eu estou tensa, então eu imagino que vocês estejam vendo pela minha voz, e eu espero semana que vem que a gente possa, enfim, dar algum outro tipo de informação. Outra coisa, embaixadas e consulados de Israel pelo mundo estão mais tensas ainda, porque muitos dizem que o Irã não vai atacar Israel, como sempre acontece, na verdade, nos últimos tempos. O Irã novamente vai decidir não atacar Israel dessa forma, e sim atacar Israel em suas representações no exterior. Até porque a representação do Irã que foi atacada. Então, talvez um tete-a-tete nesse sentido, entendeu? Fazer uma coisa tipo, então vamos atacar uma embaixada de Israel. Então, 28 embaixadas e consulados de Israel hoje falaram não vamos abrir. E os outros cônsules e embaixadores estão desesperados, perguntando se eles podem ficar trabalhando de casa por algumas semanas, entendeu? Porque seria uma espécie de modus operandi do Irã atacar representação. Já aconteceu muitas vezes. A gente tem na Argentina, né? A Argentina teve 2 ataques terroristas na década de 90, exatamente do Irã, esse é o modus operandi. Então, pode ser que haja algum ataque fora do solo israelense contra uma embaixada ou uma representação, ou algum lugar considerado pelos iranianos israelense ou judaico. Então, eu sinto que é importante dizer isso, porque a diáspora judaica que está no exterior talvez tenha que agora se preocupar um pouquinho e talvez, sei lá, também não quero botar pânico em ninguém nesse sentido, mas pode ser que aconteça fora de Israel também, essa retaliação. Como você bem disse, né, Dani, infelizmente a gente aqui pertinho do Brasil tem a história da AMIA, né, e da embaixada, e da embaixada americana, da embaixada israelense. Foram 2 ataques em 2 anos, 1992 e depois 1994. 2 ataques. Então, assim, nada, não seria, infelizmente, não seria uma surpresa se acontecesse, ou uma novidade, né, se acontecesse algo fora de Israel, e é uma situação que, como você bem colocou, né, os israelenses ainda não superaram o 7 de outubro, porque o 7 de outubro ainda está acontecendo, né, você tem, enfim, reféns em Gaza que a gente, infelizmente, não consegue saber a real situação, né, a localização onde muitos estão, as famílias sofrendo, né, cada dia mais, a sociedade também, e essa ameaça do Irã, que, enfim, né, é uma escalada militar de nível de tecnologia e de apoio que eles têm, que acaba gerando medo e tensão mesmo, e não saber o que é o dia de amanhã e o que pode acontecer. Confesso que aqui, quando eu vi as notícias aqui, eu li os primeiros relatos, fiquei preocupado, né, porque, enfim, a gente sabe que o Irã hoje é uma das potências militares do mundo, enfim, né, e as limitações que o domo de ferro teria de defender um ataque aéreo iraniano. Mas a gente segue acompanhando aqui no IB, aqui no Expresso. Esperamos que na próxima semana aí você traga atualizações positivas, que, enfim, um acordo, um diálogo, que a paz possa ser apesar da gente saber das dificuldades, mas que possa ser um caminho, porque, enfim, né, guerra é sempre guerra. Né? E no segundo assunto aqui, nessa edição do programa de hoje, um assunto também delicado, complexo, né, Daniel, daquelas coisas que a gente também não gostaria de falar, que é uma tragédia, na verdade, né, que aconteceu com a ONG World Kitchen Aid, em Gaza. É uma organização, né, uma ONG que
se dedica a cozinhar em zonas de guerra, em zonas de vulnerabilidade. E o que aconteceu em Gaza com essa organização, que a Força Aérea Israelense atacou um comboio dessa ONG humanitária que estava atuando em Gaza, matando 7 pessoas, 6 delas eram cidadãos europeus, e o exército e o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediram desculpas pelo erro, mas o que aconteceu, o que levou a Força Aérea a atacar, de assumir que não foi um ataque, que não foi algo que resvalou ali, ou que acabou sendo de tabela, e como que isso pode piorar ainda mais o isolamento de Israel no mundo. A gente já vinha falando aqui sobre os dilemas de Israel em Rafah, né, e desse isolamento que podia causar, e agora com essa situação dessa ONG que foi atacada pela Força Aérea Israelense. O que aconteceu e qual que é a situação de Israel do ponto de vista internacional nesse momento? Pois é. Se a gente pensasse assim, o que poderia acontecer de horrível que só piorasse a situação de Israel pelo mundo? Quem sabe Israel mata sem querer uns trabalhadores europeus de uma ONG humanitária. Isso seria a pior coisa, e aconteceu o cenário da pior coisa. Tá? Antes de começar a falar o que aconteceu exatamente sobre o World Kitchen Aid, e dizer, enfim, que é muito triste e não há palavras, né? É triste, é trágico, e eu mesma não tem como não chorar, porque realmente é uma situação muito, muito triste. Mas antes de começar a falar sobre o que aconteceu e de mostrar as fotos dos mortos, que a gente quer prestar uma homenagem aqui, né? Pessoas realmente estavam fazendo um trabalho lindo, humanitário. Eu quero dizer 2 coisas. O primeiro, quando se trata de ONGs humanitárias e jornalistas que estão cobrindo guerras, eu acho que existe, pelo menos na cabeça dos jornalistas e dessas pessoas que trabalham nessas ONGs em locais de guerra, que existe um perigo aí. Tá? As pessoas estão trabalhando em locais onde há guerras ativas que estão acontecendo. E a segunda coisa que eu quero dizer, e isso não é uma justificativa, tá? De jeito nenhum não é justificativa. Tá? Jornalistas e ONGs fazem trabalhos lindos e ajudam pessoas em lugares de guerra. Não quero dizer que... não quero justificar nada. Só quero dizer que há realmente esse temor. Quem sai para um lugar de guerra tem que ter, pelo menos, em algum lugar da cabeça que está correndo perigo. Tá? Por quê? Por que está correndo perigo? Porque guerra é caos. Guerra é caos. Somente uma guerra que já está durando há 6 meses. Se talvez no começo, não no comecinho, mas logo em seguida, ficava parecendo que estava tudo meio sob controle do exército israelense e tal e tudo. Depois de 6 meses, com soldados cansados, temerosos, 10% da unidade morreu ou perdeu uma perna, e medo da própria vida, né, e tal. Erros vão ser cometidos. Guerras, erros cometem. Inclusive, a gente vai falar isso no próximo item também, no próximo tema também. Inclusive, no próprio exército israelense, os números são entre 20% e 25%, já ouvi até 30% de soldados israelenses que morreram por fogo amigo, que é o que pode ter acontecido também com 20%, 30% dos palestinos mortos em Gaza, podem ter sido mortos por fogo amigo. O que é fogo amigo? Pelos próprios palestinos, assim como 20% a 25%, eu, né, até falei, eu ouvi 30%. É a situação dos 3 reféns, né, Dani? A situação dos 3 reféns não é só... Eu vou falar no próximo tema isso também, um erro que aconteceu com os israelenses, tá? Que está sendo estudado também, está sendo pesquisado para ver o que aconteceu. Então, guerra é caos. Você ir para um lugar de guerra e achar que está tudo organizado lá, tudo certinho. Pode estar tudo certinho, em algum momento teve algum probleminha de comunicação e a coisa que estava certa não é mais certa. Foi o que aconteceu. Tá? Quer dizer, então, a única coisa que eu quero pedir para as pessoas que estão ouvindo isso é não achar que Israel fez de propósito. Porque de uma coisa de você falar 7 trabalhadores humanitários de uma ONG morreram e Israel assumiu que matou,
que foi num ataque aéreo israelense, para dizer que Israel fez de propósito e atacou sistematicamente para matar aqueles caras, é um passo muito grande. A gente falou muito disso também quando teve aquela jornalista da Al Jazeera que morreu também na Cisjordânia, perto de Jenin, no ano passado, ou há 2 anos atrás. Porque é fácil quando você odeia já Israel e tem a tendência de achar Israel o diabo na terra. Um erro desse acontece e fala que foi de propósito. Os israelenses querem matar jornalista, querem matar gente de ONG, é gente ruim, é gente má, é gente não sei o quê. Me lembra um pouco, minha filha está lendo Duna. Não sei quem viu ou quem leu Duna. Me lembra um pouco a maneira como os malzinhos são vistos em Duna, como o mal total, não há nada de bom no coração dos maus. E tem muita gente que tem essa tendência maniqueísta, ideológica e de bolha, né? De achar que Israel é mau e óbvio que matou de propósito, tá? Então eu quero pedir, por favor, para quem está escutando isso, pelo menos saber que não foi de propósito. Não foi de propósito. Nenhum soldado israelense quer matar civis de propósito. Quer matar gente de ONGs que não são nem palestinos de propósito. Não quer matar jornalista de propósito. Se você acha isso, eu até peço para você sair daqui, apesar de querer que tenha likes e cliques e views, porque dói no coração, e esse assunto do World Kitchen Aid dói no coração e dói muito no coração dos israelenses também, porque essa ONG ela veio para Israel antes, depois que teve o 7 de outubro. Essa ONG primeiro atuou em Israel, fazendo comida e entregando comida para deslocados dos kibbutzim, ou sobreviventes da Nova, ou soldados que estavam na fronteira. Então, essa ONG é muito querida dentro de Israel. Muito querida mesmo. Inclusive, os chefes israelenses tuitaram ou mandaram mensagens dizendo o quanto eles estão tristes porque amam essa ONG. Tá? E, em um certo momento, a ONG então, passou a atuar em Gaza. Novamente, estamos há 6 meses. Não aconteceu nada com ninguém dessa ONG por 6 meses. Há 6 meses atuam fazendo comida e dando comida para refugiados dentro da faixa de Gaza. Nenhum soldado israelense foi lá e matou os caras. Então, o que aconteceu dessa vez? Queria que você botasse um mapa aí mostrando o caminho das 3 vans que estavam com essas pessoas da ONG dentro e o que aconteceu. Segundo a investigação do Exército, que eles fizeram rapidamente para tentar responder para o mundo, porque o mundo está, né? Ah, meu Deus, Israel matou, olha, isso prova que Israel é mau, né? Então, Israel fez uma investigação interna dentro do Exército para tentar explicar o que aconteceu e dizer que foi um problema de comunicação, um erro técnico de comunicação entre as unidades, entre os soldados que estavam lá, que levou a esse ataque, e Israel admite e assume o erro. Tá? Dá para ver no número 1, de onde eles saíram. O número 1 é de onde essas 3 vans com os caras da ONG saíram. E aí eles foram para o número 2, e nesse número 2, esse local número 2, aí que é o começo do problema. No local número 2, pessoas que estavam monitorando, porque o que acontece? Essa ONG ela manda para a Força Aérea Israelense, para a unidade de drones de Israel e para a Força Aérea, dizendo, olha, a gente vai sair na hora tal, a gente vai estar nas vans tal, no ataque aqui. Tá? Então, tem uma coordenação. Novamente, há 6 meses tem coordenação, nunca aconteceu esse problema. Tá? Então, tem uma coordenação. Olha, esses caras aqui são da ONG, eles têm um negocinho na frente do carro, mostrando, falando ONG e tal, não sei o que, assim como o jornalista tem, né? Press, tá? E aí, quando eles chegaram nesse local 2, alguma coisa aconteceu que uma pessoa armada se colocou do lado dessas vans, de uma das vans, principalmente. E os caras dos drones falaram, olha só, tem um cara suspeito, armado, que atirou para o alto, que na verdade é um dos sinais do Hamas, e quando entra em algum lugar, atirar para o alto para mostrar, avisar para as pessoas em volta onde ele está. Tá? E então um cara entrou numa van armado. E os soldados já ficaram assim, meio melindrados, meio tipo assim, quem é esse cara que entrou, armado, atirando para o alto, vestido, não sei se ele estava paisano ou vestido com roupa paramilitar do Hamas. Isso que eu estou falando para vocês, os detalhes que eu sei depois que eu li algumas coisas, eu posso estar falando
detalhes errados, tá? Eu não estava lá, não sou do Exército, então não tem todos os detalhes, mas eu estou contando o que eu entendi do que aconteceu, tá? Então, o que eles fizeram? Aí eles foram para a parte 3, para o número 3, e se dividiram entre 3 e 4. Algumas vans foram para cá, outra van foi para lá, e foi nesse lugar onde eles dariam a comida para as pessoas, né? Para refugiados, ou não sei, tá? Talvez membros do Hamas, porque tinha um cara do Hamas dentro de uma das vans, tá? Quando eles entraram num galpão, em 1 ou 2 galpões, que a unidade dos drones já não podia ver mais as vans, tá? E quando eles saíram desse galpão, aí que houve um erro, que alguém da unidade dos drones falou, é van do Hamas. A gente não viu quando entrou e quando saiu, e a gente viu homens armados entrando em um, entrando em outro, e aí teve uma má comunicação de que vans são essas, tá? E eles alguém decidiu dar, então, a ordem de atacar. Tá? Quer dizer, porque achavam que era vans, que era gente do Hamas. Que eles, inclusive, entram em... o pessoal do Hamas, eles entram em ambulância, eles entram em vários lugares, eles justamente usam inocentes como escudos humanos. Tá? Então, eles acharam isso, acharam que era van do Hamas, que não era mais o pessoal da ONG, que agora estava gente do Hamas lá dentro dessas vans aí. E aí eles atiraram. E aí, parece que antes de atirar, eles também tentaram, para ter certeza que essas vans eram ou não do World KitchenAid, eles tentaram ligar no telefone dos caras, desses 7 trabalhadores que eles sabiam que estariam atuando lá, e ninguém atendeu. Aí, acho que houve várias tentativas, tanto da unidade de drones quanto da Força Aérea, de ligar. Eles ligaram depois para a sede da World KitchenAid, pedindo para o pessoal da World KitchenAid ligar para eles, para saber, é vocês que estão nessas vans mesmo? E também não atenderam. Quer dizer, depois, passou um tempão, foi muito tempo, até que algum soldado, algum comandante, chegou à conclusão que eles não estão atendendo o telefone e não são eles que estão nessas vans, tá? E mandou atacar. Agora, obviamente, é um erro total. 2 comandantes que comandaram especificamente essa ação foram afastados do Exército, foram punidos e afastados, e um outro teve vai ser rebaixado ou alguma coisa assim. A patente rebaixada, né? Patente rebaixada, alguma coisa assim. Tá? Quer dizer, então, de novo, guerra é caos. Não aconteceu o erro durante 6 meses. E quando acontece um erro, aí todo mundo diz que Israel, de propósito, quer matar... Olha, tem milhares de pessoas de ONGs humanitárias dentro da faixa de Gaza. Por que Israel quereria matar 7 especificamente de propósito? De uma ONG que Israel ama, que atua em Israel. Tá? Quer dizer, então, é um dominó de erros que foram acontecendo, apesar das tentativas, segundo o Exército, eu não sou porta-voz do Exército também, segundo o Exército, de tentar ligar para os caras, tentar verificar se eram eles mesmos, e não conseguiram falar com eles. Tá? Para terminar, quero botar, você bota a foto aí dos mortos, para a gente homenagear, dizer que ninguém aqui em Israel está feliz com isso, as pessoas estão com o coração pesado e muito tristes. Tá? Tem 3, os 3 de baixo são ingleses, tem acho que um americano e canadense, um polonês, uma australiana e um era palestino. Tá? Pessoas que não deveriam ter morrido. Israel admite o erro, dizendo que foi erro. E infelizmente, em guerras, esse tipo de coisa acontece porque guerra é caos. É terrível dizer isso. É terrível dizer isso. Para não morrer gente inocente, tem que não começar uma guerra. Porque no momento que começa uma guerra, vai ter gente inocente que vai morrer. Infelizmente, é quase como uma... Sei lá, não sei, não vou dizer que é roleta russa, mas não é isso. Mas vai ter erros em guerras. Eu não sei se alguém estudou a Segunda Guerra Mundial ou outras guerras que aconteceram tal, e tem um número específico de quantos erros foram cometidos pelas forças armadas de vários lugares, não só dos aliados, como também dos alemães, italianos, japoneses, quantos foram mortos por
fogo amigo, quantos foram mortos por erro, quanto erro teve, tá? Mas há muito erro em guerras. E isso não justifica e não quer dizer que Israel tem que tentar, tem que primeiro assumir a responsabilidade e depois tentar diminuir e fazer com que isso não aconteça. Inclusive, uma coisa dessa pode levar Israel a mudar mesmo muitas coisas, tanto que o gabinete de guerra já disse que vai aumentar ainda mais a ajuda humanitária para Gaza nesse momento. A pressão por causa desse incidente pode ser uma dessas pressões de um dos incidentes que podem acabar com a guerra, inclusive. Tá? Sempre quando acontece uma coisa dessas, que é tão horrível, é um milestone. Tá? Assim como aconteceu com aqueles, sei lá, uma centena de palestinos que morreram também com ajuda humanitária, com caminhões que estavam tentando entrar na faixa de Gaza no norte, lembra? Que foi um momento em que os Estados Unidos mudaram a sua maneira de ver o exército israelense, apesar de o exército israelense dizer que não teve, não foi ele. Isso pode levar a uma pressão ainda maior dos americanos e de outros países que normalmente apoiam Israel a falar chega dessa guerra. Tá? E eu não vou entrar aqui, porque a gente já falou muito sobre esse negócio de chega guerra, não chega guerra, mas, enfim, só para dizer que foi um caso trágico, triste, e que ninguém aqui está feliz. Ninguém saiu nas ruas distribuindo bala, como o Hamas faz e a Jihad Islâmica faz quando mata com um israelense morre, eles vão para a rua distribuir bala porque eles estão felizes. Ninguém aqui está feliz com a morte de ninguém. E não é porque eles são europeus. Ninguém está feliz com a morte de nenhum inocente e de nenhum civil, de nenhuma criança. Não é de propósito. Ninguém está inocente. Agora, é possível que realmente esse caos esteja fazendo com que o exército israelense cometa mais erros do que deveria. E deveria tentar diminuir a quantidade de erros que comete. É uma situação triste, né, Dani? Trágica. Pessoas que a maioria aí abandonaram suas casas, seus lares, para se dedicar a um trabalho importante, bonito, né? A gente vem falando como a fome, né, afeta zonas de guerra e zonas de conflito, em particular em Gaza, né? Mas é isso que você falou, assim, quando você está num lugar, não que justifique, né, mas é um lugar de risco que tem, é matemático, né, probabilidade ali de acontecer alguma coisa e a gente fica triste que aconteceu, como você falou aí, ninguém está comemorando, não é uma situação de vitória na guerra ou algo do tipo, é um erro, mas o exército olhar assim que reconheceu e tomou as atitudes, né, necessárias, punição, e que a gente enfim, esperemos, não é, que os erros diminuam, que isso sirva como um exemplo para as próximas ações futuras e para estabelecer novos protocolos, né, nesse tipo de situação, de comboios humanitários e organizações e algo do tipo. Então, fica aqui a nossa homenagem a esses trabalhadores que morreram e que, enfim, que a memória deles e delas, né, seja uma bênção. E entrando no terceiro e último assunto do programa de hoje, né, falando ainda um pouco nessa linha de erros, né, militares, que é o caso da PES, né, da PECI Cohen, do Kibbutz Be'eri. Se a gente está falando, né, dos erros do exército de Israel, a gente não pode esquecer que os erros podem ser cometidos também contra os próprios israelenses, né? E um dos casos mais conhecidos foi o que aconteceu na casa da PES Cohen, do Kibbutz Be'eri, no dia 7 de outubro, que acabou dando tudo errado quando uma unidade antiterrorista do Exército tentou salvar 15 pessoas que estavam sendo mantidas como reféns por terroristas do Hamas. E aí eu queria que você contasse, Dani, o que aconteceu, qual que é o erro do Exército e como que isso tem repercutido ou que repercutiu aí em Israel. Eu me lembro que no dia 7 de outubro a gente ouviu falar que estava acontecendo algum tipo de problema com muitos reféns no refeitório do Kibbutz Be'eri. Tá? Refeitório do Kibbutz Be'eri. E todo mundo falou, inclusive virou o nome, os reféns do refeitório do Kibbutz. O refeitório do Kibbutz Be'eri foi horrível o que aconteceu lá.
E aí, com o tempo, a gente foi descobrindo, né, que não era um refeitório do Kibbutz Be'eri, era a casa, era a cozinha da casa de uma pessoa. Era a cozinha da casa da Pessi Cohen, eu queria que você botasse a foto dela aí, que era uma moradora do Kibbutz Be'eri, que morava numa das casas que os terroristas do Hamas entraram no dia 7 de outubro. Tá? E ela morava lá, acho que com o marido, não sei muito bem, os detalhes podem estar errados aqui para mim, mas ela, enfim, estava nessa casa e esses terroristas entraram na casa dela e começaram a buscar vizinhos, pegar vizinhos das casas vizinhas para trazer para a casa dela e segurar eles como reféns, muitos. Então, tinha crianças, tinha gente que estava no Festival Nova e que tinha fugido para Be'eri, foram levados para essa casa. Então, tinha muitos, até eu cheguei a ouvir, eles diziam que tinha 50 pessoas lá, mas no final não era 50, era menos, e assim, era 15, acho que morreram, né? E, spoiler, morreram no final. E o que aconteceu foi que houve uma tentativa, era bem no começo do evento, no próprio dia 7 de outubro, ainda estavam novamente caos, tá? E esses terroristas do Hamas entraram na casa e fizeram as pessoas de refém. Uma das reféns, muito esperta, falou: vocês querem que a gente peça para o exército deixar vocês fugirem daqui? Deixa eu ligar para o exército para dizer para eles não atacar vocês, se vocês quiserem sair daqui e não sei o que tal. Ela foi esperta, os caras deixaram ela ligar para o exército. Então, a gente ouve ela ligando e falando: temos aqui 50 pessoas e palestinos que estão aqui segurando a gente, eles pedem para vocês não atacarem eles, para sair, uma coisa meio tipo, né, tipo sinalizando: vem para cá salvar a gente, né, tal. E o que aconteceu foi que, naquele momento de caótico, não tinha muita gente dentro do Kibbutz Be'eri. A gente sabe que muitos kibbutzim foram horas a fio destruídos, e as pessoas foram mortas, 1.200 pessoas mortas dentro desses kibbutzim, sem o exército presente, né? Porque eles mataram primeiro quem estava lá, quem era do exército estava em algum desses kibbutzim, que era pouca gente, e depois começaram a matar os civis. Então, não tinha muitos soldados lá. E alguém falou que sabia que tinha um tanque nas proximidades, que podia ir lá nesse evento específico de muitos reféns nessa casa. E era um tanque que, na verdade, tinha sido atingido também pelos terroristas do Hamas, mas que algum tanquista, que não estava nem em serviço militar, ele estava civil naquele momento, mas ele era tanquista, tinha sido tanquista no exército, ele conseguiu entrar no tanque. Acho que as pessoas estavam lá dentro tinham morrido, os soldados tinham morrido, ele conseguiu entrar no tanque, fazer o tanque funcionar e falou: estou aqui disponível se vocês precisarem de mim, né? Então alguém entrou, tudo telefone celular, né? Não estava tudo muito. Aí ligaram para ele e falaram: vem para cá, para o Kibbutz Be'eri, porque tem uma casa com muitos reféns e a gente quer a ajuda de vocês, porque a ideia, e aí eu ouvi os soldados que participaram da ação falando, a ideia era que no momento que chega o tanque, os sequestradores vão ficar com medo. É uma maneira de você pressionar os sequestradores a soltar os reféns, a negociar, pelo menos, né? Então, o tanque chegou, inclusive tem imagens, né, de drone do tanque chegando, e aí um comandante falou assim: dá um piteco, assim, tipo, lança não uma coisa para explodir a casa, mas alguma coisa para alguma. Como é que fala? Não é bala que o tanque atira? Tira banho. É uma munição do tanque. Uma munição, Atira uma das munições do lado da casa, no jardim, para fazer eles ficarem com medo, né? Os sequestradores. E aí eles já tiraram uma vez, os sequestradores não fizeram nada. E aí saiu o chefe dos sequestradores, um cara do Hamas, se entregou. Inclusive tem imagens dele, pelado, ele se entregou. E ele se entregou porque ele falou: quero viver, não quero morrer. Eu já meio que fiz o que eu fiz, eu já tinha matado muita gente, já tinha não sei o quê, e ele se entregou. E quando ele se entregou, ele inclusive colaborou com o exército israelense. Ele falou no alto-falante, falando para os comandados dele dentro da casa, para se entregarem também. Só que os caras estavam na casa, não queriam se entregar, estavam mesmo no modo: vou ser mártir, vou morrer, né? Então eles continuaram a atacar os soldados que estavam lá de fora. Foi 4 horas disso. 4 horas os caras tentando fazer eles soltarem reféns, saírem de lá, com a ajuda do cara do próprio Hamas, e eles não saíram. E estava começando a escurecer.
E o temor... Aí chegou um cara chamado Barak Hiram, que era um general comandante da 99ª Divisão Militar, que chegou para meio que ver o que ia acontecer lá, para comandar o evento, né? E estava começando a escurecer. E o medo do Barak Hiram, segundo o que ele falou, era que, com a escuridão, esses sequestradores, terroristas do Hamas, que estavam muito armados, né, saíssem pela parte de trás da casa e começassem a matar em outros lugares. Então, que tinha que terminar o evento antes de escurecer. Tá? E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa ousada. Se fosse filme, poderia ter dado certo. Se tivesse dado certo, era filme de Hollywood. Deu certo. O Resgate do Soldado Ryan, tá? Deu certo, filme de Hollywood. Só que não deu certo. Ele falou, vamos lançar uma bomba numa parte do telhado para fazer um buraco no telhado e a gente entra, tipo SWAT. A gente entra e tenta resgatar os sequestrados. Só que quando eles lançaram, o telhado caiu todo e matou todo mundo que estava lá dentro, inclusive os reféns. Na verdade, eles conseguiram resgatar uma mulher lá de dentro e uma outra que tinha saído antes, que era aquela que tinha falado no telefone, vocês querem ajuda? Então, ela tinha conseguido ser liberada antes, não sei. Duas pessoas sobreviveram a esse evento todo. Ou seja, demoliu a casa em todo mundo. Não foi a casa toda. Eu queria que você botasse para você ver, para a gente ver a parte que caiu, o telhado e foi demolida. Tem duas imagens da casa. Depois tem também um vídeo, você pode botar. Essa imagem, tá vendo? Essa parte que está faltando, uma parte da casa, tá? Foi a parte onde caiu o telhado. E todos os reféns provavelmente estavam lá. Era a cozinha da casa, tá? Aí você pode botar outra foto que mostra mais ou menos a mesma coisa, eu acho. Talvez no mesmo ângulo. Um ângulo um pouquinho diferente. O mesmo ângulo, a mesma coisa, né? Você vê que foi uma parte da casa. Queria que você botasse agora o vídeo que mostra um pouquinho mais, com mais clareza, exatamente o que foi destruído da casa. É um vídeo de uma investigação, de uma reportagem do Canal 12. Aí, então, esse é o vídeo mostrando o que aconteceu dentro da casa, né? E acho que essa é a parte que foi demolida, né? Que a gente tinha visto pelo outro lado. Pode tirar, acabou. É pouco, alguns momentos. Acho que tinha um comecinho do vídeo que a gente não viu. Bom, enfim. Acho que fica claro, foi um lugar que esse comandante, o Barak Hiram, falou, não, a gente vai conseguir entrar pelo telhado, tá, não sei o que, só que não conseguiu entrar e morreram 15 pessoas. Tinha, acho que um ou dois reféns que estavam do lado de fora, que já tinham morrido no tiroteio, mas quem estava lá dentro. E aí, por meses, isso aconteceu no dia 7 de outubro, né? Então a gente está há 6 meses que esse general, o Barak Hiram, está sendo esculhambado dentro de Israel por pessoas, enfim, da família, né? Dos reféns que morreram. Muita gente reclamando, dizendo que é absurdo que ele fez isso, como ele pode atacar a casa, tal, não sei o quê. E também pelo fato de que o Barak Hiram é um cara que ele é religioso. E ele mora na Cisjordânia, em um assentamento na Cisjordânia. Então, muita gente de esquerda falando que ele fez de propósito, não de propósito, mas que ele, muito rapidamente, ele não se importou que ia matar reféns. Inclusive, teve uma matéria dele, matéria sobre isso no New York Times, em que ele falou, eu tomei a decisão de tentar entrar pelo telhado com um ataque do tanque, mesmo que isso causasse a morte de reféns. Ele não falou 2 reféns, de reféns. Quer dizer, ele levou em consideração que talvez algum refém pudesse morrer, mas ele ia conseguir resgatar o resto. Tá? Mas, enfim, aí entra a ideologia no meio, porque ele é da Cisjordânia, porque ele é colono, porque ele não sei quem, não sei quem, não sei quem, e também as emoções das pessoas que são ligadas, familiares, né, parentes. E, ao que parece, segundo o jornalista Amit Segal, do Canal 12, falou, acho que ontem ou anteontem, saiu finalmente o resultado da investigação, tá, do Exército,
que eles chegaram à conclusão que as pessoas que estavam lá dentro morreram por tiros. Não foi por causa do... Os reféns já estavam mortos. Tá? Os reféns já tinham morrido já há algumas horas quando caiu o telhado. Ou alguns dos reféns, porque tem uma refém que estava viva e que viu quando caiu o telhado. E ela estava viva lá dentro. Quer dizer, será que onde ela estava ainda tinha reféns vivos? Enfim, a gente vai saber todos os detalhes, vai demorar ainda para a gente saber todos os detalhes, mas isso tudo para terminar e falar que erros acontecem dentro, com os próprios israelenses. Talvez um erro, mas que alguns soldados que estavam lá dentro falaram, mas se a gente não tivesse feito nada, talvez os caras tivessem saído, tivessem matado mais gente fora de Beeri. É aquela velha história do damn if you do, damn if you don't. Entendeu? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Naquele momento de caos, de tensão, a decisão do general foi essa. Poderia ter dado certo. Se tivesse dado certo, o cara estava ganhando prêmio Israel hoje, porque conseguiu. Tá? Quer dizer, então, é tudo caótico, tudo pode dar certo, pode dar errado, e tem muitos erros que o exército faz, não só dentro de Gaza, mas também dentro de Israel. Muita gente morreu também na hora do resgate. A gente sabe que teve fogo amigo dentro de Israel também. Desses 1.200 que morreram no dia 7 de outubro, alguns deles foi no momento em que chegou alguma tropa e tentou matar o terrorista, e aí o cara matou o refém também, entendeu? E, novamente, guerra é caos. Se você não quiser inocentes morrendo, não começa uma guerra. Porque no momento que começou uma guerra, não tem como não ter erros e como não ter decisões que podem dar certo ou podem dar errado. Então, só para dar um exemplo de coisas que acontecem também com os próprios israelenses, e um exemplo de quão caótica e quão difícil e quanto tensa você tomar uma decisão num momento de guerra. Se a gente muitas vezes acompanha no noticiário em operações militares do cotidiano, urbanas, que enfim, acaba tendo fogo amigo, né? Quando você aumenta a proporção para uma guerra, que enfim, tem inocentes, tem áreas ali civis, digamos assim, essa proporção acaba aumentando, e é isso que você falou, né? O melhor seria não ter uma guerra, não começar, e infelizmente essas histórias trágicas acontecem, né? Teve a história... Todos os filmes de Hollywood tem aquele momento que você não sabe se vai dar certo ou vai dar errado, o auge do filme, o cara pode morrer, não pode... Na vida real, o cara pode morrer, morreu. Ou, no outro caso, o cara sim foi salvo. Aí, no terceiro caso, o cara sim morreu. Só que não vira filme de Hollywood, porque o final é trágico. Quer dizer, então, essas coisas são muito, muito complicadas. Eu não queria estar na pele desse comandante ou de ninguém que estava dentro do tanque. Tem soldados que participaram dessa ação que estão traumatizados até agora. Não que condenem, né? Alguns, tem até um cara que não é exatamente soldado que participou, mas que condena esse como geral. Não, você não podia ter atirado, não sei. Mas teve outros soldados que falam, eu não sei, podia ter dado certo, mas certamente não era intenção matar os reféns, né? Óbvio. Novamente, chega aí na questão da intenção, né? Quer dizer, você pode cometer um erro, você pode ter um problema de comunicação, ou você pode cometer um erro tático, mas a intenção de matar reféns ou de matar inocentes não existe. É uma história muito triste, a gente enfim, vai seguir acompanhando aqui, trazendo atualizações e acompanhando as investigações, como você falou, né, Dani? O 7 de outubro ainda está acontecendo, então muitas coisas, muitas situações ainda são novas e vão vir à tona. Acho que com isso a gente chega ao fim dessa edição do Expresso Israel. Dani, muito obrigado aqui por trazer essas atualizações, situação muito difícil aí para você, para todos os israelenses. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Se você não deixou o seu like, deixa o seu joinha aqui, comente no vídeo, é muito importante o seu comentário, e se não for inscrito, para também se inscrever em nosso canal. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada por terem chegado até aqui. Rezem por nós, torçam por nós e se cuidem por aí. E eu espero que a gente tenha sempre temas bons para falar,
Infelizmente, esse episódio foi um pouco mais tenso, mas obrigada por vocês por participar e se engajar, e fiquem com a gente. E a gente se vê semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.